Você já parou para pensar porque algumas pessoas aprendem as coisas bem melhor ou mais rápido do que outras? Existe um processo para isso, de aprender a aprender. A primeira vez que eu ouvi esse termo, uns 10 anos atrás, eu achei meio engraçado, mas fui dar uma lida. E cara, depois que eu li a parada, vi alguns vídeos e tal, eu não entendi nada. No final das contas, minha vida não mudou, continuei fazendo as mesmas coisas. Porém, eu cheguei num ponto da minha vida que finalmente eu consegui conectar as peças para entender que diabos é aprender a aprender e como isso tornou minha vida mais fácil. Eu vou explicar um pouquinho nesse vídeo como funciona isso e vou usar como base os robôs, como os robôs de inteligência artificial aprendem e a gente pode replicar esse mesmo formato para a gente. E talvez eu diga até o oposto, talvez eles tenham já replicado da gente, eles aprendem como os humanos aprendem. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina um chefe, um cozinheiro, tá? Esse cozinheiro é novo, ele acabou de escolher essa profissão, ele ainda não sabe cozinhar nada, mas é isso que ele resolveu fazer para a vida dele, ele quer se tornar muito bom em cozinhar. A primeira coisa que ele tem que saber é os ingredientes, ele ainda não conhece nenhum. Então ele está lendo um artigo aqui, aí ele vê a palavra alface, aí beleza, ficou na alface, depois ele lê outro artigo em outro lugar, está falando de queijo. Depois ele lê outra coisa, talvez um vídeo no YouTube falou de hambúrguer, e aí ele lê outra coisa, falou no pão. Ele falou assim, peraí, esses 4 itens que eu peguei de lugares totalmente distintos, talvez eu consiga unir eles e transformar em uma comida. E daí surge um hambúrguer. De novo, ele foi pegando pedaços de lugares diferentes. Não é que ele leu um artigo diretamente de como criar um hambúrguer. Poderia ter feito isso? Sim. Porém, o processo de aprendizado muitas vezes não sai do mesmo lugar. É por isso que eu quis dar esse exemplo para você entender a importância de não ficar buscando só uma fonte de conhecimento, porque você vai unindo pecinhas que em um momento elas vão se conectar no teu cérebro, cara. Às vezes se você pega só uma fonte de conhecimento, sei lá, você quer comprar um curso para aprender marketing digital e esse curso vai ensinar alguma coisa, mas para alguém que está um nível acima do seu e aí você vai deixar várias peças soltas, você não vai conseguir conectar o que ele te ensinou. Que foi o meu problema várias vezes com aprendizados lá atrás. Eu estava tentando aprender de uma fonte que ela ia ensinar de fato para uma pessoa que já tinha algumas peças no cérebro, mas as que ainda não tinham não ia entender aquela parada. Então, o que acontece? Esse cozinheiro, se ele continua lendo várias coisas, várias informações diferentes, continua indo buscando essas informações. Então, sei lá, o cara fica 10 horas por dia pesquisando a respeito, tentando misturar itens novos, ingredientes, ele vai começar a criar as próprias receitas dele. E aí, como que você descobre se aquilo é bom ou não? É assim que funciona a inteligência artificial. É muito top isso, cara. A inteligência artificial, basicamente, você dá um livro para um robô e fala assim, robô, memoriza esse livro. Pronto, memorizou. Aí é um livro de doenças, sei lá, doença cardíaca. E aí você pega e faz uma pergunta para ele sobre o que acontece para cozinhar carne moída na panela. Ele não vai saber responder aquilo porque até agora a base de informação dele é só um livro de doença cardíaca. E aí você vai dando mais livros para esse robô, mais livros, mais livros, mais livros. Infinitamente é um aprendizado dele, vai ser contínuo, tá? Chega um momento que esse robô, você nutriu ele com 1000 livros de vários temas diferentes. Você começa a fazer perguntas para esse robô e ele vai encontrar no cérebro dele, porque você instalou aquela informação lá dentro, e aí ele vai pegar o mais parecido com o termo que você perguntou e completar aquela pergunta. Então vou te dar um exemplo. Qual a melhor forma de cozinhar carne? E aí ele leu vários temas ali de carne de panela, por exemplo, e ele vai responder: a melhor forma de cozinhar carne é através da panela. Por exemplo, por quê? Nessas fontes que ele tinha, ele simplesmente autocompletou baseado no que muitas outras fontes disseram. E aí vem um negócio que a gente chama de feedback humano. O que acontece? Você precisa de alguém do outro lado, um humano, para falar se aquela resposta faz sentido ou não. E assim é a mesma coisa com o cozinheiro. O cozinheiro, quando ele criou um prato da cabeça dele, ele completou com a base de conhecimentos que ele tinha. Então, de novo, ele pegou um pouquinho do alface aqui, ele pegou o queijo ali, ele pegou o hambúrguer num vídeo do YouTube, ele pegou o pão no TikTok, enfim, foi pegando várias coisas. E aí ele criou a parada. E ele dá para alguém comer, a pessoa fala assim, gostei. Ele dá para outra pessoa, a pessoa fala, não gostei. E aí ele dá para 10 pessoas no final, 70% dessas pessoas falaram, gostei. Daqui para frente, quando alguém pedir um hambúrguer, ele já sabe a resposta. Por quê? Primeiro, ele foi captando esses conhecimentos em vários lugares distintos e depois ele testou aquilo para ver a opinião real das pessoas. Então, assim, o conhecimento ele é importante, mas você tem que ter um feedback real se aquilo é válido.
Porque às vezes para você faz sentido, mas para todo mundo ao seu redor não funciona aquela parada. Então, dependendo do que você está buscando, pode não ser o adequado. Por exemplo, a gente vai fazer uma pergunta mais complexa. Quem descobriu o Brasil? Cara, é uma pergunta muito ampla. Porque se você para pensar na parte política da parada, Pedro Álvares Cabral. Mas se você pega de fato nos fatos que aconteceram e tal, não foi necessariamente ele, teve toda uma galera que chegou ali e foi fazendo todo o processo de descobrimento. Então, assim, você tem que pegar esse feedback das pessoas para falar, peraí, foi Pedro Álvares Cabral? E aí, sei lá, 80% das pessoas disseram que sim, beleza, essa vai passar a ser a resposta apropriada. Então é muito louco isso aí, cara, porque você tem primeiro ter toda essa base de conhecimento de lugares distintos e depois ter um feedback real, da vida real, ser aquilo que funciona ou não, se é aquela resposta mais próxima de ser a correta. Então, quando a gente está tentando aprender alguma coisa como humano, não adianta só você ficar simplesmente pegando, coletando informações, coletando, porque na tua cabeça pode até fazer sentido, mas enquanto você não tiver um feedback real daquilo, você não consegue confirmar se é aquela resposta. Eu não estou querendo dizer que a unanimidade das pessoas que vão gerar a resposta correta, mesmo porque a gente sabe que a unanimidade pode até ser uma certa ignorância. Pega toda uma legião de pessoas manipuladas sobre um tema e aí você fala, por exemplo, a religião, um ótimo aspecto disso aí. De onde surgiu o ser humano? E você pergunta isso, sei lá, num país católico, na Itália, você vai lá, bem católico, todo mundo vai falar, veio através de Jesus Cristo, de Deus. Deus inventou e tal, Jesus Cristo é o Deus. E aí todo mundo vai concordar com essa verdade. Porém, se você vai para outro país, um muçulmano, por exemplo, eles não vão concordar com essa mesma resposta. Entendeu? Então você começa a abrangir mais esse termo. E aí, se alguém te faz uma pergunta dessa, você tem que entender quem está do seu outro lado fazendo essa pergunta também. É muito louco isso, né? Para poder dar a resposta que vai ser apropriada para aquela pessoa. Porque a resposta correta para um não é a mesma para outros. E aí, cara, a gente entra num tema muito mais louco, que é como eu faço para aprender coisas que de fato sejam corretas? Esse é o mesmo problema que um robô hoje possui. Se você vai lá no ChatGPT ou no Borges mesmo, que é meu bot de WhatsApp, e pergunta para ele alguma coisa mais técnica, cara, ele vai te dar uma resposta baseado em tudo que ele estudou, naqueles inúmeros livros que ele consumiu para dentro dele, ou artigos científicos, ou artigos de blogs, conteúdo de Twitter, o que for. Ele vai pegar toda aquela informação e ele vai ver a que tem maior chance de completar a frase que você perguntou, ou seja, mais próxima do que você quer saber, e vai te dar essa resposta. É a correta? Não necessariamente. Essa pode ser simplesmente a resposta que foi mais publicada em materiais que ele acabou utilizando para estudo. Então para pensar, a resposta correta, assim como ela pode não ser vista para um ser humano, ela pode ser não vista também para o robô. Se a gente está ensinando a maioria dos humanos com algo errado, o robô também vai aprender dessa mesma fonte errada. E aí você fala, pô, mas o robô erra? Cara, erra tanto quanto o ser humano. Por quê? A base de aprendizado deles veio da nossa. Porém, tem uma diferença no nível de capacidade de aprender algo. Lembra que eu falei do cozinheiro? Quantas receitas um cozinheiro consegue absorver? 1000, talvez? Beleza. Quantas um robô consegue absorver? 100 milhões de receitas. Então, se você faz uma pergunta, como gerar um prato através de leite e cúrcuma, o robô vai ter uma resposta para você, ele vai conseguir encontrar, porque ele leu toda a base de receitas possíveis. Já um chefe, não, ele vai ser mais baseado na experiência dele. Por isso que eu costumo dizer que um robô tem muito mais chance de te dar uma resposta assertiva do que um humano. E aí a gente volta para a parte lá de como aprender a aprender. Primeiro que você tem que ter noção disso, que o aprendizado vem de pedacinhos de lugares diferentes. Se você quer aprender um idioma novo, sei lá, você quer aprender a programar, ou coisas que levam vários pedacinhos juntos para começar a dar resultado na sua cabeça, você vai ter que entender que o resultado, no início, não vai fazer sentido algum. Pega um quebra-cabeças, ou melhor, pega 3 quebra-cabeças de temas totalmente aleatórios, você nem viu do que é o tema da parada, você só tem as pecinhas, joga todas em cima da sua mesa, sei lá, tem 3 quebra-cabeças lá com 1000 peças cada, e cara, vai montando.
Nunca vai fazer sentido a parada conforme você vai montando. Porém, você pegou uma pecinha que encaixou com a outra, falou, já tem um negócio aqui. Vai pegando, vai pegando. Chegou uma hora que você colocou 100 pecinhas juntas, cara, você acabou de ver uma árvore na parada ali, sabe? Falou assim, pô, legal, tô começando a entender, já sei que tem alguma coisa relacionada à árvore. E aí você continua. Porém, para você chegar nessa montagem que te dá uma visão, pode levar tempo. Assim como quebra-cabeça, você não vai conseguir fazer isso em 5 minutos e já vai sair entendendo como funciona, não. Dependendo do coisa que você está querendo aprender, da dificuldade daquilo, você vai precisar de muito mais peças. E aí que vem a parte decisiva de eu vou querer de fato aprender isso? Isso aqui vai me precisar várias horas por dia para eu chegar num ponto que eu vou ter peça suficiente para o meu cérebro começar a enxergar o que aquilo faz, o que é aquilo, como que funciona. Então, por que a maioria das pessoas desiste? Porque elas não fazem essa análise. Elas não sabem quantas horas iria de fato demorar. Muita gente acha que, sei lá, vai aprender inglês em 2 meses fluente. Não vai. Porém, se você vai achando que vai conseguir fazer isso, você vai pro quebra-cabeça e já começa a montar. Cara, vai dar uma semana, você vai falar assim, pô, não tô conseguindo aprender de fato. O que será que eu posso fazer agora? Então, você vai pegar essa parte que você não está encontrando e falar assim, pô, não funciona mais para mim. Eu acho que eu vou desistir disso aqui. E aí você vai aprender outra coisa. Então esse processo de aprender a aprender, você precisa primeiro ter essa noção que você vai precisar unir várias peças para ter uma primeira visão básica sobre aquilo. A mesma coisa em programação. Se você aprende um código só, não vai ter muito resultado. Porém, se aprendeu 10, legal, tá começando a fazer sentido. Se aprendeu 100, cara, você começa a ler uma frase inteira de um código já. Entendeu? Você tem que ter essa ciência que um pedacinho de cada lugar vai te gerar uma imagem posteriormente que você vai poder utilizar ela em forma de conhecimento. E aí depois vem a resposta final junto com o robô. Um robô que tem um modelo de inteligência artificial com sei lá quantos bilhões de tokens que foram utilizados para memorizar ele, pode ter um potencial de resposta melhor do que outro que tem uma base mais reduzida de conhecimento. Por isso que a gente mensura muito modelo de inteligência artificial pelo tamanho dela. Se ela tem uma base maior, há uma chance dela ter um conteúdo maior. Ou seja, ela estudou não só livro de medicina e de história, ela também estudou esporte, ela também estudou história, educação, geografia, estudou um monte de coisa. Assim como o ser humano. Quanto mais você lê de fato coisas aleatórias, maior a chance de ter uma base de conhecimento na sua cabeça. Então alguém vai conversar com você sobre um tema aleatório, você vai puxar na sua cabeça aquele conteúdo que você absorveu lá atrás e vai poder responder para ela. Se não, pensa você sentado numa mesa de um bar com alguém e alguém vai te fazer uma pergunta, você fala, cara, não sei responder isso. Igual um robô. Se o robô não foi treinado para aquele tema, ele não vai saber responder. Então você tem que ter noção que você não é um robô. Primeiro, você tem limitações do que você pode aprender, mas essas coisas que você gostaria de aprender, você tem que ter noção que vai levar um tempo, porém, vale sim a pena investir esse tempo em unir essas pecinhas para até que vai chegar uma hora você vai montar essa tua base de conhecimento. Então a dica que eu posso dar é continue sempre indo atrás de conhecimento. Cada pecinha que você vai pegando, no final vai ser muito importante para você ter uma visão maior de algo que você esteja buscando. Valeu, boa sorte.